Voltamos com a nossa conversa no terceiro e último bloco do Gente em Destaque com o Vinícius Valverde. No bloco anterior a gente terminou falando da Valmor Chagas, da Hebe, que deram entrevistas para você, abençoaram o programa e tal. Mas também tem a contrapartida, que eu já vi você falar, por exemplo, de 3 personalidades que não foram assim muito simpáticas com você. Marieta Severo, Andréa Beltrão e Antônio Bujanra. Então, rapaz, foram algumas decepções. A gente tem. Eu sempre digo assim que todo mundo é gente como a gente, né? E tem os seus maus dias e bons dias. Então eu não posso defini-las por esse dia infeliz em que eu as entrevistei. Talvez, sei lá, estava com um sapato apertado, dormiram com a busanfa descoberta, sei lá. Mas aconteceu realmente, a gente marcou a entrevista com a Marieta e com a Andréa em São Paulo, numa emenda de feriado. Então era complicado para conseguir equipe, porque a equipe para fazer o Papo Vanguarda eram 3 cinegrafistas e tal. E quando nós chegamos lá, elas chegaram atrasadas daquilo que tinha sido marcado, combinado com a produtora delas, mas bem atrasadas, a ponto delas falarem assim, não, a gente faz quando acabar a peça. E a gente estava lá, tipo, desde as 5h30 da tarde, elas chegaram às 7, faltava, sei lá, 1 hora e pouco para começar a peça. Não, a gente faz depois da peça. Depois da peça não, que a gente mora no interior e vamos ter que voltar. E eu fui dando não, peraí, vamos organizar. Eu combinei, sabe assim, eu fui educado, como a dona Tina me ensinou, mas eu fui tateando, dizendo que não. Não por isso, porque elas já chegaram muito mal-humoradas, elas ficaram assim, escuta, não vamos colocar esse microfone, não. Imagina, o meu figurino não permite esse microfone. Alguém opera o boom aí, né? Que é aquele microfone de vara. Ela falou, não, mas não tem o boom, não tem. Como não tem boom? Tem 3 cinegrafistas, aí um faz o boom. Eu falei, não, mas nem temos o boom. Então vamos lá. Aí eu fiquei meio sem jeito, aí quando foram colocar o microfone, o rapaz falou, não, pode deixar que eu coloco, que era uma gola olímpica, que a Andréa Beltrão tava, eu vou colocar lá, olha aqui, Marieta, imagina, sabe, como se a gente estivesse fazendo, e aquilo eu fiquei tão triste, porque eu era completamente apaixonado pela Marieta Severo, quando ela fazia Vereda Tropical, e quando a Andréa Beltrão fez Armação Ilimitada, eu era completamente apaixonado por ela. E naquele dia eu fiquei tão triste. E eu me lembro que eu me preparava muito para saber como tinha sido, para onde a gente podia ir. E aí eu comecei a fazer a entrevista. E eu prometi que seria muito rápido. Eu fazia como se fosse ao vivo. E no final do primeiro bloco elas estavam, ai que bom, ai que delícia de entrevista, ai que bom, ai, obrigada, ai que bom, ai nossa, você tinha que ensinar as pessoas a entrevistar sabendo o que estão falando. Estavam ali tentando, acho que de alguma maneira, diminuir aquela primeira impressão ruim. E, cara, eu fiz e fiquei meio magoadão, assim, porque, poxa, elas eram para mim tão... Aí você vai dizer, então foi aquele dia, elas não são exatamente assim. Pois é, mas depois num outro lançamento da novela Verdades Secretas com a Marieta, eu achei que ela, de repente, se lembraria de mim e falaria, aquele cara que eu fui, naquele dia eu tava meio enjoada. Cara, eu fui entrevistada, ela de novo me deu uns 2, 3 coices do tipo, Marieta, você pode falar agora? Aí você fala, então assim, pena, mas vai ver que ela não gostou de mim, sei lá, eu tava com bafo, mal, sei lá, alguma coisa, ela gostou bem direito dela. O Antônio Bujanra me xingou. Não, você sabe que do Antônio Bujanra, eu assisti a entrevista na época, eu lembro da chamada. Parabéns por ter aguentado. Porque eu era fã dele também, do Provocações, Agricultura. E na medida que a entrevista ia passando, eu fui me sentindo mal da entrevista também, porque ele estava muito mal educado na entrevista. Né? Ele passou do limite ali, né? E assim, você vê aquele programa que a gente falou da TV Country, que eu falei que foi premiado, o episódio que foi premiado foi o que eu fiz com o André Bujanra. Filho dele. E o André Bujanra é de uma docilidade, é um cara tão querido. E o André, até hoje eu falo com ele assim, via a rede social, é um cara tão querido. E o André, a minha relação com o André foi tão bacana que quando eu fui entrevistar o Paulinho Mosca, de quem ele é muito amigo, eu acabei ganhando outro amigo, sabe assim? De tão bacana.
E infelizmente com o Antônio, o pai, foi péssimo, mas dele xingar, a gente. Terminou aos xingos. Eu achei que era um pouco o personagem de provocação, mas era ele. Eu nunca vi ninguém com tamanho. Como é que é? Com tamanha falta de talento. Você é horroroso. E eu fiquei meio. Enfim, mas aconteceu. E a oportunidade de você ir pro Big Brother, fazer aquelas coberturas lá, foram 10 que você fez, né? Fiz 10 anos. 10 anos. Foi porque você tinha entrevistado o Pedro Bial também no programa, né? Eu já vinha, o programa já vinha alcançando ótimos números, né? O Papo Vanguarda tinha números incríveis, assim, de medição de Ibope, e eu me lembro até hoje um diretor falando, esses números aqui não é possível, porque eram realmente, de todas as 120 e poucas afiliadas à época da Globo, a nossa era a melhor produção, ou a produção de afiliada que tinha o maior número de Ibope, de envolvimento. E então o pessoal já olhava um pouco para mim. Quando eu fui entrevistar o Bial, ele ficou bastante impressionado, assim, com tudo que a gente fez lá, né? Os cinegrafistas eram um balé, assim, os cinegrafistas eram ótimos, a gente não perdia o passo. Então eu acho que tudo isso falou a meu favor. O Boninho, quando veio aqui, eu quis entrevistá-lo. Ele foi super grosso, porque nessa época ele não queria aparecer, de jeito nenhum. E ele falou, eu falei, pô, Boninho, você me deu uma entrevista. Não dou. Eu falei, pô, mas você foi no Serginho Groisman. Eu fui porque eu não pude dizer não. Eu falei, pô, mas e pra mim? Você eu posso demitir. Então eu falei, mas a Terezinha, muito diplomática, né, a Terezinha de Almeida, falou, mas Boninho, você podia deixar o Bial. Ele falou, o Bial você pode ir lá qualquer dia. E aí aconteceu de eu entrevistar o Bial e aí depois acabou vindo o convite, porque a Renata Capucci ficou grávida, né? Foi. E aí então eu acabei fazendo esses 10 anos. Vamos dar um salto antes de chegar no SBT, porque em 2018 você foi candidato a deputado federal, né? Que erro. Pelo PSB, né? Nem lembrava. Fui enredado numa série de mentiras, né? Mentiras grotescas, horrorosas, assim, e acabei acreditando que eu poderia, de alguma maneira, contribuir. Eu posso me orgulhar de ter, mesmo sem ter tido um cargo público, ter ajudado demais a trazer, por exemplo, mais de R$1.800.000 em verbas para o Hospital do GAC. Porque eu trouxe o governador à época, o Márcio França, mostrei o GAC, não era uma passagem que ele tinha combinado tudo, mas eu pedi para que ele fosse, entrei no carro, fiz ele ir até o GAC, mostrei, pus ele para conversar e a direção do hospital mostrou os débitos, né, de quase R$1.800.000, e ele assinou naquele dia para que viesse o dinheiro lá de uma verba especial. E aquilo tudo me fez acreditar. Falei, poxa, se eu não estou mais na televisão, não tenho cargo público, mas de alguma maneira estou conseguindo fazer aqui um trânsito de influência, e que isso está trazendo uma coisa tão grande, acho que pode dar certo. E uma outra coisa, tinha um hospital de olhos também ali de São José, que eles precisavam de mais ou menos uns 900 mil. Também fui dos responsáveis que trouxeram o Márcio França também para conversar ali, e ele também, como governador, conseguiu a liberação de uma verba. Então eu também estava me sentindo muito, acho que vai dar, acho que vai ser legal, porque você está conseguindo isso. E aí depois a campanha foi muito ruim, o dinheiro para fazer a campanha não veio, e você entende como o processo eleitoral no Brasil ele está muito calcado em números, porque realmente se você não tiver uma verba suficiente, por mais conhecido que você seja, eu era bastante conhecido na região, você não se elege, e aconteceu comigo, e no fundo eu dou graças a Deus. Eu até fiquei assim, né, me sentindo mal, puxa vida, não consegui, era uma coisa que eu queria naquele momento, mas depois a gente vê que Deus estava certo. Mas política então para você nunca mais? Eu sou um cara político, né? Acho que todos nós somos, de certa maneira, assim? Mas eu realmente não tenho nenhuma pretensão. Eu já recebi outros convites depois, porque eu tive até pelo tamanho da minha campanha, eu tive 17.400 votos, eu tive até uma certa expressão. Em Jacareí você teve quase 1.000 votos, sabia? Olha aí. Então assim, até já fui procurado, mas eu não tenho interesse, sou um cara atuante, tenho minha opinião, acho que isso eu tenho mostrado desde que eu estou lá no SBT, que eu tenho mais liberdade para falar,
mas não tenho intenção nenhuma. A televisão é mesmo minha paixão. O SBT vem como para você? Eu tinha nessa época que eu estava fora da TV, eu reformei uma casa. Reformando da casa eu comecei a gravar. E aí a minha esposa, que é uma super vendedora, vendeu esse projeto para muitas marcas. Essas marcas entraram nessa história e a gente fez esses vídeos para disponibilizar prioritariamente no YouTube. Mas depois, com a vinda da TV Tati, né, SBT para cá, eu tive uma conversa com a direção, eles acharam bacana e queriam que eu assumisse o jornalismo como assumi. Então eu estreiei ali a Hora do Vale, na hora do almoço, e lá eu coloquei esse programa, que originalmente era uma promessa de colocar na internet, mas eu coloquei na televisão. E aí já comandando o jornalismo, que era um desafio que eu te confesso que eu falei, será que eu vou fazer jornalismo? Eu acho que eu não sou um cara sério o suficiente, enfim, mas como eles me deram muita liberdade, eu fiquei 4 anos curtindo uma de jornalista bem feliz, vou te dizer que foi bem legal. O impacto do jornalismo na vida das pessoas é bem legal. E agora é o Chega Mais Vale. E agora o Chega Mais Vale é a minha volta para o entretenimento, muito mais leve, com conteúdo com propósito, como a gente diz, com muita interação, com a prestação de serviço também ali como pano de fundo e pano de frente, mas diferente do jornalismo hard news diário. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você terminasse contando uma história da sua mãe quando ela estava numa manicure e alguém viu você na televisão e falou para ela... Eu aparecia bastante na época do Big Brother na rede e a minha mãe ela trabalhava nesse salão de beleza com a loja dela e tinha lá uma mulher fazendo a unha, fazendo o pé ali e veio a chamada do Big Brother, tinha uma musiquinha, uma trilhazinha. E a minha mãe parou, deixa eu ver esse menino. Aí eu entrei e minha mãe, que menino lindo. Nossa, ele é lindo, ele é incrível. Nossa, que menino talentoso, brincando, porque todo mundo sabia que ela era minha mãe. Mas a menina que estava fazendo o pé, que estava olhando, não sabia. E falou, lindo, ele é um antipático. Nossa, como era antipático essa educação. E a menina que estava fazendo o pé dela futucava ela, não, é um antipático mesmo. Aí a minha mãe falou, não, ele não é antipático. É sim antipático, mal educado. Minha mãe falou, não, mal educado ele não é, eu posso te garantir. A senhora conhece ele? Porque ele ficou com uma amiga minha na boate e passou por nós, nem olhou na nossa cara. Minha mãe falou, eu conheço muito bem ele e a educação que ele teve, porque eu sou mãe dele, fui eu que o eduquei. Ele não tem humor, talvez ele não tenha te visto. E a menina ficou, lógico, super sem jeito, nunca mais voltou a fazer o pé lá e aconteceu isso. Eu quero agradecer você por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história aqui com a gente. Cara, pode me convidar quantas vezes quiser, muito obrigado. Me senti muito honrado aí por poder falar da minha vida aqui de maneira tão ampla. Obrigado mesmo, obrigado pelo carinho da pesquisa gigante que vocês fizeram, a toda a equipe, um beijo. Obrigado a você, desculpe por ter demorado, mas realmente eu tô sempre meio... mais atrapalhado do que corrido. Mas deu certo, né? Que bom que deu certo. Obrigado, querido. Parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado por pelo carinho na pesquisa e tudo mais. Obrigado pela sua participação. Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.